Olá, gracinhas da minha vida! Mais uma leitura intuitiva do canal Chama Gêmea Tarô, autoconhecimento e espiritualidade. E vamos para mais uma leitura intuitiva, ver o que a espiritualidade quer falar pra gente, certo? Vou fazer aqui a energia da leitura. Vamos ver o que a leitura vai estar falando aí de principal. Saiu purificação. Olha que bonitinho. Um Buda e um caracol. Parece um Buda, né? Na verdade é um caracol. Parece um budinha, sabe aquele budinha infantil? Espero que vocês estejam me ouvindo bem, porque eu tô com o ventilador ligado. Tá muito calor aqui. E aí pode estar dando um barulho aí de vento. Espero que não, né? Mas vamos ver. Vamos lá. Esse serzinho aqui da purificação, desse oráculo, né? Ele é um serzinho do mar, então possivelmente está falando de emoções profundas, né? De você olhar para a sua consciência emocional. Vamos ver o que é, sobre o que é. Alguma, Tarô? Seis de copas, a carta da conexão de alma. Vamos lá. Então saiu a primeira carta, 4 de copas. Segunda carta, as de espadas. 6 de espadas. O mundo, 6 de copas e um imperador no fundo do maço, tá? Aqui. Essa ou a outra, hein? Acho que vou pegar a outra, gente, que eu gosto mais. Gosto mais daquela que eu sempre tive. Me conecto melhor. Quatro de copas fala de uma pessoa que está mais isolada, não querendo nenhuma opção que foi ofertada para ele, né? Principalmente nessa carta, o simbolismo dessa carta. Ele encostado numa árvore, a árvore ela representa estrutura, né? Talvez esse imperador aí, ele esteja precisando de estrutura nesse momento, na parte emocional, tá? Embora, né? Estamos falando de um homem e de uma mulher, tá? Já tô sentindo essa energia aqui. Uma bruxinha aí, uma pessoa espiritualizada, ligada na espiritualidade. Nossa, o imperador de novo, gente. Então, olha, muita racionalidade. Isso quer dizer o quê, né? Se a pessoa está na sua consciência racional, né, que é a consciência intelectual, ela precisa ficar menos racional e entrar nessa energia emocional, tá? E eu tô falando aqui do masculino. Como bem egoísta ele tá, né? Bem. Deixa eu pôr essa caixinha aqui que está lá.
Bom, aqui embaixo saiu 4 de ouros, 3 de ouros, a sacerdotisa, 9 de copas, cavaleiro de espadas, o imperador e no fundo do maço, rei de espadas. No tarô do Osho, aqui na última fileira nossa, saiu Cavaleiro de Paus, 2. Esqueci de falar a primeira carta aí, né? Carta da ruptura, que no tarô do Osho é a carta da força. Carta 11. Cavaleiro de paus, 2 de ouros, saiu uma aqui, saiu a sacerdotisa de novo e saiu o rei de espadas de novo. A sacerdotisa também ficou aí no racional, né? Eu vou explicar um negocinho para vocês sobre esse lance das consciências, tá? A gente tem 4 consciências para serem trabalhadas dentro de uma evolução de alma, tá? Dentro dessa experiência terrena, né? Que é a consciência intelectual, a consciência espiritual, a consciência emocional e a consciência corporal. Será que eu falei tudo? Consciência espiritual, emocional, corporal e intelectual, ok? Dentro de uma jornada de chama gêmea, melhor ainda, vou explicar melhor. Quando a gente tem o acionamento, né, a raiz das feridas emocionais na infância, a gente desenvolve, né, na infância, lembrando que na infância a gente está no espiritual e no emocional, tá? Por quê? Porque o lado do cérebro que é racional, né, que é o que desenvolve o intelecto, ele ainda não está formado. Então a criança é muito mais emocional, ela é sensível, né, ela é autêntica, ela não tem ainda ego, né, ela é pura. Então essa condição é a condição de uma criança interna vivendo uma criança interna, ok? Quando a gente sofre, estando ali na criança interna, estando na infância, né? A gente sofre os primeiros traumas aí para acionar as feridas emocionais da rejeição, abandono, traição, humilhação e injustiça. A psique da criança forma um mecanismo de defesa. E esse mecanismo de defesa é se afastar dessa natureza emocional e espiritual, se tornando alguém que vai desenvolver mais a consciência corporal e intelectual. Entenderam? A matéria, né? O corpo, que é matéria, e o intelecto, que é razão. O espiritual, que é éter, e o emocional. Então, gente, o que isso faz? Quando a gente vai encontrar o gêmeo, a gente está nesta parte racional. A gente desenvolveu mais durante toda a vida, devido a toda a nossa história de vida, a toda a nossa experiência, aos traumas que a gente fez, a gente desenvolve esse mecanismo de defesa e se torna alguém muito racional.
Então, normalmente, tá? Uma forma geral, quando você encontra o gêmeo, você tá com essa couraça, com esse mecanismo de defesa desenvolvido durante toda a sua vida, mais a consciência corporal e intelectual. Quando você encontra com esse ser aqui, ele desperta as outras duas, que é o espiritual e o emocional. Você começa a sentir, você começa a se permitir sentir. Não tem como não sentir quando você encontra a chama gêmea, né? Você sente coisas que nunca sentiu com essa pessoa, né? E começa a despertar, por mais que você tenha conhecimento do espiritual, né? Já tenha lá feito vivido o espiritual, ou você esconde esse lado espiritual seu, ou você para e não desenvolve, ou você não se aprofunda no lado espiritual. Então tem algo ligado à consciência espiritual que precisa ser desenvolvida. E ele é que acorda isso, o seu gêmeo é que acorda essa consciência, ok? Bom, aí acontece o sexto estágio, que é o estágio do afastamento, certo? Quando esse estágio acontece, você passa pela noite escura da alma, que é aquela fase bem dolorosa, né? Que a gente conhece, quem está me ouvindo conhece. E aí, os seus mecanismos de defesa, por causa desse acionamento dos traumas emocionais, né? O seu gêmeo foi lá, acionou todas as suas feridas. Você se sentiu rejeitada, abandonada, humilhada, injustiçada, traída. Você sentiu tudo isso. Não que ele tenha feito, mas você se sentiu assim. Porque a função do gêmeo é gatilhar isso para você curar dentro de você essas questões e equilibrar as 4 consciências. Ok? Até aqui. E aí o gêmeo vai embora, né? E você... por mais que a gente tente não sofrer pelaquilo, você começa a sofrer absurdamente, como nunca sofreu, e entra em contato com essas emoções, com essas feridas, com a espiritualidade, com essa consciência que estava aí estagnada, consciência emocional e espiritual. E depois a sua psique tenta desesperadamente acionar de novo o mecanismo de defesa, que é voltar a ser racional, voltar à consciência racional, à consciência intelectual, né? E é isso que aconteceu aqui. Expliquei tudo isso por causa disso aqui. Aqui, tanto o masculino quanto o feminino estão racionais, tá? Estão fugindo das emoções. Por que eu falo isso, né? Aqui, a gente tem apenas o 6 de copas. A carta de copas e o 3 de copas aqui, né? O 3 de copas aqui apareceu, depois eu dou uma olhadinha nele aqui, no fundo do maço. Mas, não tem quase carta de copas aqui, não tem o emocional. Porém, tem muito racional, tá? O feminino, ele tá desenvolvendo aqui o lado espiritual, entendeu? Ele assumiu esse lado espiritual, ele tá bem assim na consciência espiritual, certo? Agora ele precisa equilibrar o emocional, ele precisa romper essa barreira, essa carta aqui, ó, romper esse mecanismo de defesa, de ele ficar na esfera da negação, na esfera da racionalidade, do que sente, de como se sente referente a essa rejeição. Então é preciso enfrentar essa rejeição e não fugir usando a racionalidade, entendeu? Usando as nossas couraças, as nossas armaduras, né? Igual esse cavaleiro aqui, ó, de espadas, tá? Então aqui ambos estão assim, tá? Tanto o masculino quanto o feminino estão racionais, estão
nessa racionalidade excessiva. O masculino, quando ele dá de encontro com esse emocional exacerbado que ele sente dentro dessa jornada, né? Lembrando que o masculino é seu oposto. Então o masculino possivelmente ele fez uma evolução maior do lado emocional e espiritual. No momento que ele chegou para você, ele poderia até estar no mecanismo de defesa do racional, tá? Mas a essência dele é emocional e espiritual. E aí você dá um pouquinho da sua energia que você tinha em excesso racional, né? E ele se torna essa racionalidade aqui que está aparecendo, entendeu? Então ele aqui pediu um tempo, pediu um momento para ele se afastou e ele está sozinho. Ele está buscando dentro dele as suas verdades, tá? Porque aqui é o As de espada que fala sobre as verdades. E está sendo um pouco doloroso, dificultoso. Aqui mexe muito com a estrutura dele, né? Porque saiu aqui a terra, né? Que é um simbolismo de estrutura, saiu as montanhas aqui embaixo, que é simbolismo de dificuldade. Para quem estuda aí o baralho cigano, né? É bem isso o simbolismo. E da árvore também, né? Que é a estrutura. Isso está mexendo com a estrutura dele, está abalando, tá? Saiu o 6 de espadas, que também, né, elas vai embora com total racionalidade. O tarô, as cartas do tarô de espadas, ela simboliza muito a racionalidade. E foi para o mundo, ele foi querer conquistar as coisas que antes ele não enxergava importante, agora ele está enxergando importante. Conquistar coisas materiais, profissionais, status, carro, casa, sei lá, dinheiro, né? Ele passou aqui por um período muito escasso financeiro, tá? E essa união aqui, no momento que ele encontrou essa mulher, ele despertou esse lado do financeiro, tá? Do tipo assim, o que eu fiz da minha vida até hoje? Preciso fazer algo aqui. Ele se sentiu estagnado, ele se sentiu como se ele não tivesse construído nada. E aí ele foi atrás disso, tá? Foi atrás da realização dele, do amor próprio dele, que o amor próprio dele aqui está relacionado também a ter o que te oferecer no lado financeiro, tá? O que oferecer para ele mesmo e para você também. Afinal, ele é um imperador, ele tem um gênio difícil, ele é teimoso, ele gosta de conquistar coisas, pessoas, territórios, locais, grupos, né? Ele é territorialista, ele impera, né? Então ele foi em busca disso aí. Deu as costas aí pro emocional dele nesse momento, tá mais racional, tá? Foi uma conexão aqui, ele sentiu uma conexão diferente, sim, né? Mas para ele é difícil admitir isso, tá? Aqui mostra que é uma conexão de alma, tá? Saiu a cartinha 6 de copas aí para falar pra gente sobre isso. Bom, o feminino, ela tá mais ciente aqui do que ela tem que fazer. Se não tá ciente, tá ficando ciente do que ela tem que fazer, no sentido do que falta para ela desenvolver nessa história, né? Então você sabe que você é bem desenvolvida no lado assim intelectual e corporal. O que seria intelectual e corporal? Você é ativa, vai atrás do que quer, tem objetivos, olha para o futuro, planeja, possivelmente é controladora, ansiosa.
tem uma consciência corporal no sentido de querer fazer alguma atividade física ou querer tá sempre bem arrumada, bem vestida, né? Tem uma consciência de que o corpo faz parte do seu ser, de que ele não pode ser esquecido, tá? E aí agora você precisa dar mais atenção à sua espiritualidade, que tá dando já, tá? Você já tá desenvolvendo esse lado espiritual. E o emocional é muito importante aqui. É você olhar para essa rejeição, para esse afastamento, para tudo que essa pessoa causou em você, olhar para isso, se perguntar o que eu estou sentindo, por que eu me sinto assim. Refletir sobre isso. Se possível, procure uma terapia para te ajudar nesse processo, porque não é um processo fácil, gente. A gente está aí vivendo 30 anos, 40 anos, sei lá quantos anos na racionalidade, sem se permitir se entregar para ninguém ou com medo, porque já levou vários tombos da vida. E você sempre foge, entendeu? Ou você começa um relacionamento, termina um relacionamento e começa outro em seguida, não dá tempo para você sofrer o luto daquele relacionamento, ou você foge de relacionamento, de vínculo, você se afasta, você não quer. Então, você tem que enfrentar isso. Enfrentar esse emocional, admitir que você foi rejeitada, que você está realmente triste por causa disso, admitir essas emoções para você mesmo, tá? Obviamente não é todos os casos, né, gente? Você sabe que é uma leitura geral, mas é o que eu estou sentindo nessa energia. Então eu vou falar aquilo que eu estou sentindo para servir para quem precisa ouvir o que eu estou falando. Lembre-se que a psique, a mente da gente, né, ela é bem resistente à mudança de padrão. Se você está naquele padrão racional, ela é resistente, ela vai entrar em negação, ela não vai acreditar, ela vai, enfim, vai parar a terapia se falarem isso pra ela, coisas do tipo. Então, aqui, apesar de ter saído bastante o masculino, né, o masculino sim tem que olhar para esse emocional, mas ele precisa primeiro estabilizar sua consciência racional e que é a intelectual e corporal. Ele precisa estabilizar isso. Porque ele não está acostumado com isso e ele está buscando esse equilíbrio, entendeu? Lembrando, a gente precisa equilibrar as 4 consciências, tanto o homem quanto a mulher aqui dos gêmeos, né? Ok? Bom, deixa eu ver o que mais que fala. Saiu 3 de copas e 3 de ouros. Eu não enxergo um triângulo aqui, tá? Não é isso que eu enxergo. O que está me vindo aqui? Aquilo que eu já tinha falado, né? São 3 consciências desenvolvidas no feminino já. Corporal, intelectual e espiritual. Falta o emocional, ok? Falta o emocional. O do homem, falta o racional. Ele só consegue liberar o emocional dele quando o racional dele estiver equilibrado. Quando as finanças, o dinheiro, o material, a segurança, a estrutura, ele procura muita estrutura aqui. Ok? Bom, isso tá sendo rápido até, viu, gente? Tá tendo uma intensidade muito grande nesse processo. Tá tendo ajuda espiritual, obviamente, né? E é por isso que tá indo nessa velocidade, tá? Deixa eu ver o que tá falando essa cartinha aqui, ó. Purificação.
Vou ter que pôr o óculos, gente. Ai, tô ficando cegueta. Ficando velha. Também é quase 50 anos nas costas. Ó. É chegado o momento de mergulhar em suas emoções e trabalhar as águas profundas, não falei? Conhecer os limites emocionais é necessário para trazer à superfície os sentimentos purificados. É bem isso que está falando, né, aqui nessa tiragem. Você limpar o seu emocional. Limpar coisas que você... E não estou falando só dessa rejeição, tá, gente? Do histórico de rejeições. Coloca no papel todo mundo que te rejeitou. Por que te rejeitou? Como que você se sentiu com essa rejeição? Abandono. Coloca no papel. Não coloca no celular, não. Escreve, que a cabeça ela funciona diferente quando você escreve. Traição, quando você foi traída, quando quebraram sua confiança. Não estou falando só de relacionamento amoroso, estou falando de pai, de mãe, de irmão, de amigo, de tudo isso daí. Quando você se sentiu humilhada, quando você se sentiu injustiçada, faça uma relação disso e reflita como que você se sentiu diante disso, por que aconteceu isso e o principal, por que aconteceu isso, para quê, que lição veio te ensinar, ok? Vamos ver se a espiritualidade tem mais alguma coisa pra gente aqui no oráculo terapêutico dos acordos espirituais. Vamos lá ver se tem mais alguma informação para dar pra gente, né? Saiu algumas coisas aí. Vamos ver. Tão importante quanto conhecer a teoria é colocá-la em prática. Uma outra coisa que eu senti aqui para o feminino tá ligado ao profissional, tá? Por causa desse 2 de ouros que saiu debaixo da sacerdotisa, do lado e de baixo, né? Existe uma insegurança aí na prática que você quer fazer do lado espiritual e do lado profissional. Eles estão juntos, essas duas coisas. Não sei se você trabalha com a espiritualidade, vai trabalhar com a espiritualidade, né? E talvez tenha crenças limitantes referente a isso e você se sentir segura para desenvolver essa parte aí. Então dá uma olhada nisso, tá? Por isso que saiu essa cartinha aqui. Cultura e sociedade que saiu aqui, né? É tudo que envolve crenças sociais, né? Então, muitas vezes a gente tem a crença de que quando a gente está trabalhando com espiritualidade não pode cobrar, não pode ganhar, essas coisas. Por exemplo, eu tinha uma paciente que ela tinha dificuldade de cobrar o reiki, por exemplo. Ela era reikiana e tinha dificuldade disso. Tinha uma outra que tirava tarô e não conseguia cobrar, ou cobrava pouco ou não cobrava, achava que se ela cobrasse era charlatanismo, igual, né, a sociedade e a cultura que a gente vive já, né, cultuava isso há bastante tempo, né, esse tipo de crença. Então essas crenças limitantes precisam sair para você conseguir assumir aqui isso daí, tá? Preencher o vazio existencial com o material só piora a situação. Retorne à sua essência, busque a paz em seu coração. Então, tá falando aí do emocional, de você sair dessa racionalidade, né? Parar de preencher os vazios da sua vida, os tempos ósseos, com trabalho, com coisas para fazer, para não pensar nesse emocional, tá? Isso é fuga. A liderança pode lhe trazer o seguinte desafio:
ser um exemplo para o coletivo através de seus aprendizados pessoais. Muitas que estão me assistindo passaram por tudo isso para poder ajudar outras a passarem também. Na verdade, gente, a cura da jornada de chama gêmea é a cura da dependência emocional. É isso. Porque todas as feridas emocionais causam a dependência emocional, que causa a ansiedade, que causa a necessidade de controle, que causa a depressão. Entende? Tudo é a dependência emocional. É preciso a cura dessa dependência emocional. Você andar com seus próprios pés. Você caminhar pela vida sozinha, sem precisar de ninguém. Você é capaz disso. Há muitos anos atrás, quando a mulher era submissa ao homem, totalmente dependente do homem, a gente não podia fazer essas coisas. Essa dependência emocional, ela está no inconsciente coletivo feminino. Então é difícil esse inconsciente coletivo mudar de uma hora para outra. É preciso ir mudando individualmente a gente, dentro da gente, para a gente criar nossos filhos de outra forma. Senão eles vão continuar repetindo a dependência emocional. O depender do outro para ser feliz. O depender do outro para fazer uma viagem. O depender do outro para comprar um carro, para comprar uma casa, para construir uma família. Não pode depender do outro. Faça o que você quer. Vamos lá. A vida fica muito mais leve quando agimos com simplicidade e objetividade. E é possível que você esteja colocando pesos na sua vida. E aí é outra reflexão que você tem que fazer. Que pesos são esses que você está colocando na sua vida? Pode estar ligado a crenças limitantes aí. De repente a sua família tem uma tendência a achar tudo difícil, a achar tudo impossível, a não acreditar que vai realizar coisas, e você acaba herdando esse pensamento, esse padrão de pensamento. É uma crença limitante. Recuse-se a deixar que qualquer coisa atrapalhe o cumprimento da sua missão. Essa é uma meta a ser alcançada. Amor incondicional. Lembrando que o amor incondicional, ele precisa começar em você, por você, ok? Então é isso. Fazer todos esses processos sozinha, ele é muito difícil e lento. Por isso que eu sempre falo em fazer uma terapia, né, gente? Vamos fazer uma terapia. Eu não sei se vocês sabem, eu sou psicóloga e atendo algumas chamas gêmeas que estão nesse processo de autoconhecimento para deixar a dependência emocional, para cultivar a sua liderança, a liderança de você mesmo, da sua vida, tá? Entra num processo mesmo terapêutico, individual. Ok? Todo crescimento é individual. Não dá para ser geral, não dá para ser coletivo. Tem que ser individual, porque cada um tem a sua história, cada um passou pelos seus traumas, pelas suas dores de uma forma e fez a referência dentro de si de formas diferentes. Então, a análise tem que ser individual, tá bom? Gracinhas da minha vida. Tirar a última cartinha aqui só para um recadinho aí dos arcturianos, dos nossos seres estelares, que tá sempre aí ajudando a gente na jornada. Terceira onda. Ixi. Terceira onda, vamos lá. Te faz consciente de sua escolha de estar aqui na Terra. Daí eu acho que é até um pouco difícil para quem está dentro da jornada, porque eu já ouvi várias pessoas falarem que, não quero encarnar de novo. Inclusive eu. Né? E isso aqui é difícil a gente... Ok, né? A gente está sabendo que a gente está na Terra para evoluir.
Espero que seja a última, a gente pensa. Espero que exista uma outra realidade melhor. Você vê, né? Saiu 2, 3 e saiu terceira onda, né? Tem alguma coisa aí com o número 3, né? 3, 3, 3, 3, 3, 3. Tá? Pode fazer um sinal aí pra alguém. E é isso, gracinhas. Até a próxima. Até a próxima leitura. Uma boa semana pra vocês. Beijo.